Oi, gente, beleza? Faz um tempo que eu não gravo mesmo vídeos pro canal, né? Eu tenho feito as lives, mas ultimamente tenho falhado até com as lives. Mas eu vou gravar uma série de vídeos, serão vídeos mais curtos, e eu vou tentar um novo método pedagógico, né? Vocês sabem que uma das minhas grandes preocupações é o ensino da psicologia analítica, né? O ensino da psicologia complexa, da psicologia junguiana, como queiram, né? Da psicologia profunda. E eu já me utilizei de diversos métodos de ensino, né? E eu tenho contato com muitas pessoas, né, que vêm tirar dúvida, vêm perguntar coisas. E eu percebo que, por maiores que sejam os meus esforços, mesmo entre os meus alunos, é difícil compreender, né, como é que você sai da compreensão do que Jung disse, da compreensão do que Jung escreveu, para chegar na sua aplicação prática. Apesar de que eu não acredito, né, no divórcio entre teoria e prática, né? Isso não existe, isso é uma bobagem. Apesar de ser frequentemente trazido, né, como uma coisa, mas é uma coisa de senso comum. E aqui eu vou tentar com vocês uma forma, né, um método didático para que se chegue a isso mais facilmente, né? E aí o que foi que eu pensei? Há uma série de certas frases que eu gosto de repetir do Jung, porque elas trazem uma síntese de coisas fundamentais. E aí eu vou fazer uma série de vídeos discutindo essas frases e apontando de maneira a mais clara possível a aplicação prática delas, né? Em geral, as pessoas não são capazes de compreender o Jung, primeiro porque ele é um autor difícil, né? É um autor com uma vasta erudição, que demanda um esforço para ser compreendido. Mas, para além disso, né, você tem também uma série de pressupostos que as pessoas, em regra, desconhecem. E sem esses pressupostos, você vai chegar a conclusões estapafúrdias, né, a leituras esdrúxulas da obra do Jung, que não fazem nenhum sentido e, principalmente, elas são elas carecem de valor pragmático, né? Então, a primeira das frases que eu vou tratar com vocês é uma que o Jung vai escrever no Metamorfose e Símbolos da Libido, que é: importam menos objetos e mais a forma de apetecer. O que é que isso significa? Eu primeiro vou fazer uma certa... Vou cercar conceitualmente isso, e depois eu vou passar para uma série de exemplos práticos. Pláticos. É que saiu isso. Primeiro, né? A primeira coisa é que todos nós temos uma atitude, em alemão, Einstellung. Essa atitude, ela vai funcionar direcionando, selecionando e excluindo. Toda consciência, ela vai ter uma atitude. Inclusive, Einstellung, em alemão, como eu gosto de explicar para os meus alunos, é botar algo em pé. Posicionar. É como o stand, né, do inglês. Então, ela é uma posição diante dos objetos. Então, a própria atitude, ela já vai fazer um recorte da realidade. Então, se eu sou um tipo sensação, o presente vai me interessar e eu vou enxergar as coisas no seu detalhe. Eu vou ser capaz de observar o detalhe das coisas. Se eu sou um tipo intuitivo, eu rapidamente vou me alienar do presente e vou me concentrar nas fantasias inconscientes que são consteladas por aquilo que está acontecendo na minha frente. E isso vai me remeter ao futuro ou ao tempo, né? Então, só isso já leva a que a gente perceba a realidade através de um recorte específico da nossa atitude e, obviamente, também da nossa individualidade, da nossa equação pessoal. Nós vamos entender as coisas sempre filtrados, deformados, selecionados pela nossa atitude e pela nossa equação pessoal. Isso faz com que exista, sobre o mesmo objeto, percepções completamente distintas
Algumas delas completamente estapafúrdias, outras que, apesar de diferentes, elas são igualmente corretas. Né? E aí entra um processo que o Jung vai chamar de apercepção, que é um termo que ele vai tirar da escola do Wundt, né? Que significa que ao lado da percepção física, orgânica, biológica, da coisa meramente sensorial, existe um processo psíquico, que acontece praticamente de maneira simultânea, que a gente só separa didaticamente, que é o da percepção, em que aquilo que eu estou percebendo, ele vai realizar associações com a minha constelação subjetiva de complexo, e que com isso eu vou ser capaz de, por meio dessas associações, não só perceber, como assimilar aquele conteúdo, beleza? Então essa é rapidamente a circunscrição conceitual, mas aí vamos lá. Importam menos objetos e mais a forma de APTC. Você vai ter uma paciente que tem transtorno alimentar, digamos assim. E ela é uma pessoa magérrima. E ela vai chegar para você e vai dizer: eu tô gorda. Sou gorda. Tô imensa. E aí você vai olhar para a pessoa e vai dizer: não, mas você é magra. Tal, veja, você olha no espelho, você é magra. E aí, o objeto em questão é o corpo dessa pessoa. Eu usei aqui uma paciente, mas pode ser um paciente também, tanto faz. E, objetivamente, no sentido puramente sensorial, ou talvez se eu usar critérios, né, de massa corporal, não sei o quê, critérios biológicos, a pessoa pode ser muito magra. Só que aí, a forma como ela apetece, a forma como ela apercebe o corpo dela é mais importante do que o corpo propriamente dito. Porque se o corpo propriamente dito fosse mais importante, ali ia olhar no espelho e dizer: caralho, tô magra pra caralho, sou muito magra. Então importam menos objetos e mais a forma de apetecer. No livro do Thomas Mann, a Montanha Mágica, tem uma coisa muito interessante também. O Hans Castorp vai lá para o sanatório da Montanha Mágica, né? E ele tem o costume de fumar charutos. Só que tem dias que os charutos estão gostosos e tem dias que os charutos não estão gostosos. E aí ele fica se perguntando, né? Não, mas é o mesmo charuto? Será que tem alguma coisa que interfere? Tem dia que ele tá tão bom, tem dia que ele tá tão ruim. Até que ele percebe que o estado de humor deles interfere na maneira como ele percebe o gosto do charuto. Quando ele está de mau humor, os charutos são ruins. Quando ele está de bom humor, os charutos são bons. E aí, de novo, importa menos objetos e mais a forma de apetecer. Então, você vai ter uma paciente que vai para você dizer: eu sou feia. E você olha para a pessoa é bonita. E aí, como se trata de algo que não diz respeito ao objeto, mas que diz respeito à maneira como esse objeto é apetecido por ela, ou seja, a maneira como ele é apercebido, não adianta você apontar o óbvio. Dizer: não, mas você é bonita, você não é feia, eu te acho bonita. Não, mas porque importam menos objetos e mais a forma de apetecer. A maneira como ela se vê não não corresponde ao critério de beleza ou a maneira como ela objetivamente se coloca, porque a objetividade do corpo dela, de novo, importa menos do que a forma como ela apetece o corpo dela, a forma como ela percebe o corpo dela. Que nesses dois casos, a atitude que a gente poderia pensar, né, numa sensação, numa intuição, num pensamento, ela é substituída pela neurose. A pessoa tem uma atitude neurótica. E aí quem vai fazer esse trabalho de selecionar, direcionar e excluir é a própria neurose. Então, por isso que algumas pessoas não têm uma atitude no sentido ele é um tipo sensacional. Não, ele é um tipo neurótico. Existem, inclusive, tipos sociais, né, como o Jung vai colocar. E aí, por exemplo, você está conversando com uma pessoa que é paranoica, que é muito comum. Eu vou citar um caso que não é um caso clínico, mas de uma vizinha.
que era uma velhinha que morava acima, né? Eu morava no primeiro andar, no meu apartamento, e ela morava em cima. Aí ela, ou era do lado, uma coisa assim. Ela chegou e disse assim: Olha, eu posso entrar no seu apartamento que eu preciso ver não sei o que. Eu, não. Aí fechei a porta. Aí um dia eu tava fumando cachimbo na janela, ela chega. E ela começa a falar de um vigiazinho que tinha lá, que era um senhor bem pequenininho, barrigudinho, bem pequenininho mesmo. E ela começa a dizer o quanto esse cara a perseguia, que ele arregimentava pessoas para persegui-la, que a polícia estava do lado dele, não sei o que, não sei o que. Eu rapidamente percebo que se trata de um delírio paranoico. E aí, veja, esse tiozinho, que só ficava vigiando lá, era contratado do condomínio para vigiar, que era um tiozinho já idoso, barrigudinho, bem pequenininho, gente boa, completamente inofensivo. Ali, né, na fantasia dela, que provavelmente se tratava de um delírio paranoico, era alguém capaz, né, das maiores barbaridades apenas para vigiá-la. E aí a realidade objetiva do tiozinho não importa, porque importam menos os objetos e mais a forma de acontecer. E aí, nesse caso, como se trata de um fenômeno irracional, não adianta. É inútil você dizer, não, mas veja, ele é só um funcionário, vem de ônibus para cá, ele não tem esse poder todo. Não adianta. Porque se essa questão objetiva fosse mais importante que a forma de acontecer, a pessoa não ia imaginar essas coisas. E aí você tem isso lhe dá um pressuposto psicológico fundamental para a prática. Né? Entender que importa menos objetos, mas a forma de acontecer. O que leva a uma outra frase importante do Jung, que na realidade é uma nota de rodapé, né? Que eu pinço da obra e que é fundamental para as pessoas entenderem. A psicologia não estuda as coisas como elas realmente são, mas apenas a maneira como elas são imaginadas. E aí, quando ela começa a falar do tiozinho lá que era vigia, eu não me importo com o tiozinho. O que me importa é a maneira como ela está imaginando o tiozinho. E a maneira como ela está imaginando o tiozinho é fundamental, não para eu conhecer o tiozinho, mas para eu conhecer a psicodinâmica que faz com que ela seja prisioneira desse delírio de uma maneira compulsiva. E aí, como é uma coisa que vem do inconsciente de uma maneira não salvífica, né, ele vai ter as características de ser bizarro, de ser compulsivo e de ser infantil. E aí, racional e irracional não são oposições para o Jung. E racional é aquilo que obedece às regras da razão. Irracional é extra-racional. Não é uma coisa oposta ao racional, à razão. É simplesmente algo que não obedece às regras da razão. E aí, ao invés de eu ir pesquisar, né? Não, será que tirar a prova dos 9, né? Será que esse tiozinho e tal, não sei o quê? Não, eu vou entender que se trata de uma fantasia sobre ele. E que essa fantasia, ela não é uma mentira, ela é uma verdade psicológica. Porque uma ideia, para ser verdadeira, basta que ela exista. Por quê? Porque é real. Tudo aquilo que age, tudo aquilo que atua é real. Então, veja, essa ideia é tão real para essa pessoa que ela veio me torrar a paciência para me contar uma história que, de um ponto de vista racional e objetivo, é completamente sem pé nem cabeça. O nome do senhorzinho é até Valentim. Né? Mas ela foi movida a vir falar isso comigo. Tudo aquilo que age, tudo aquilo que atua é real. E aí, é como o Pierre Janet falava. Até que eu entenda o que é que persegue essa mulher, eu vou entender que é o Valentim. E vou levar isso, vou tomar isso como verdade. Por quê? Porque é uma verdade psicológica. Eu trato aqui de uma realidade psíquica. Porque importam menos objetos, mas a maneira de acontecer. E porque a psicologia não estuda as coisas como elas realmente são, mas apenas a maneira como elas são imaginadas. E de vez em quando todo mundo escorrega. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma coisa super idiota. Uma paciente veio me dizer que uma amiga dela tinha hackeado o celular dela e tal, tava recebendo mensagem, não sei o quê. Eu fiz uma coisa completamente boba. Você acha mesmo isso? Vai numa loja, num técnico, e vê se ela hackeou mesmo.
Sabe, é o conselho mais idiota que alguém poderia ter dado numa situação dessa. Porque importam menos objetos e mais a maneira de acontecer. Porque a psicologia não estuda as coisas como elas realmente são, mas apenas a maneira como são imaginadas. Então não importava se o telefone realmente tinha sido hackeado. Importava que aquela ideia de que o telefone tinha sido hackeado, aquela fantasia, era psicologicamente real para ela naquele momento e estava lhe causando grande sofrimento. E até você entender, né, de fato o que aquela ideia significa na psicodinâmica da pessoa, você vai tomar como verdade o que ela está dizendo. Porque psicologicamente aquilo é verdade. Entende? É claro que algumas vezes você é um ser humano, você vai dizer, não, mas veja, você, não sei o quê, porque essa é a reação humana, né? De você se colocar humanamente. Mas você vai entender que isso tem um valor limitado, porque importam menos objetos e mais a forma de acontecer. E o que vai interessar prioritariamente a uma perspectiva propriamente psicológica é a maneira de acontecer. Porque a psicologia não estuda as coisas como elas realmente são, mas apenas a maneira como elas são imaginadas. O Ramon, meu amigo do Rio de Janeiro, que é um excelente psicólogo, ele mostrou pra gente uma discussão que ele teve no Instagram, em que ele foi falar, né, num comentário, que a fantasia do paciente, aí vem uma pessoa da PBA e diz assim, eu não lido com fantasias, eu lido com fatos. E aí a pessoa matou a psicologia. Porque a psicologia, ela vai lidar prioritariamente com as fantasias que as pessoas vão ter sobre os fatos. E isso é um fato psíquico. Porque a única realidade imediata que a gente tem é uma realidade psíquica. E para uma ideia ser real, basta que ela exista. Por quê? Porque o que é real é aquilo que age, que atua. E aí a fantasia é um fato. É um fato psíquico. Que não precisa ter uma correlação com os fatos objetivos da realidade material para que ela seja verdadeira psicologicamente. Agora, como o Jung fala como o Jung fala no A Fundo Ascendente. Se eu quero que a minha fantasia, que o meu pensamento, que é psicologicamente real, seja real em geral, eu tenho que passar pela crítica epistemológica. Eu tenho que passar por uma checagem objetiva de se aquilo corresponde a algo. Porque, do contrário, eu entro numa espécie de solipsismo. Tudo que eu penso é real. E aí eu retorno à prova da essência de Deus, Santo Anselmo. Se eu consigo imaginar um ser perfeito, com que todas as qualidades e características máximas, que inclusive a da existência, tem que existir. E não tem que existir. Entendeu? Bom, é isso. Né? Dá para entender? O meu objetivo, olha, eu não quero morrer levando nada, só eu sei isso aqui. Que nem os junguianos desses instituto elitista, SB do caralho, não sei o que, querem. Eu quero que as pessoas realmente aprendam. Que isso aqui ajuda as pessoas. Porque isso traz um direcionamento prático para a clínica. Né? Então, eu quero que vocês entendam. Por favor, comentem, tirem as dúvidas, me mandem mensagem. Quando alguém vem com uma dúvida e diz assim, ó, e entende tudo errado, para mim é um grande tesouro, porque eu estou entendendo onde é que eu errei, o que é que eu posso explicar melhor, como é que eu posso ajudar vocês a entenderem de verdade. Porque assim, vamos subir o sarrafo, eu tô de saco cheio da besteira junguiana, tô de saco cheio de, vamos pintar mandala. Gente, quem fala de pintar mandala é picareta. Ou é picareta, ou é desonesto, ou é burro. Sabe, chega, vamos entender como é que o negócio funciona. Porque é incrível, é muito bom. É uma das mais impressionantes psicologias já criadas. Chega dessa bobajada, chega disso, vamos entender. Não tem problema errar, não tem problema entender errado. Né? Sempre que alguém pega uma coisa que eu falei e me diz um negócio completamente sem pé na cabeça, não, eu entendi isso assim. Nossa, para mim é excepcional, porque eu posso aperfeiçoar a maneira como eu ensino, né? E assim, eu queria só estudar anime, mas fazer o quê, né? Me meti nessa, agora eu tô nessa. E eu tô pegando essas frases mais simples para que vocês compreendam que isso gera um efeito prático, um conceptual shortcut. E que um pragmático como eu, como Jung era, só está feliz, só está contente, está satisfeito em meio aos fatos. E que os conceitos servem
para me levar de um fato ao próximo fato de maneira mais eficiente. Então, por que isso é um conceptual shortcut? Se eu fosse perder o meu tempo dizendo, não, olha, o Valentim não tem nada disso, ele é só um vigia e tal, é até uma pessoa da classe trabalhadora, pobre, não teria condições. Nossa, tava fudido, se vê para nada, se ela fosse minha paciente. Mas como eu tenho o conceptual shortcut, de que importam menos objetos, mais a forma de APTC, não vou perder tempo com isso. E eu vou me focar no fato que está na minha frente, que é essa fantasia. E eu vou procurar as conexões dentro da própria fantasia, deixando de lado completamente a realidade material objetiva do Valentim. Entendeu? Por isso que é um conceptual shortcut. Que ela me dá um atalho. Eu não ia passar sessões e sessões tentando convencê-la do óbvio lulante. Eu vou entender que aquilo é uma realidade psicológica, que importam menos os objetos mais a forma de APTC, e vou me concentrar na forma de APTC. E eu vou ganhar tempo. E eu vou chegar a novos fatos. Entende? É para isso que serve, é para isso que funciona o negócio. Né? Não é, então pintou a mandala aqui com a cara do Valentim. Não, isso é picaretagem. Quem faz isso é picareta. Ou é picareta ou é ingênuo. Que é pior, não sei o que é pior. Né? A ingenuidade ou a picareta, porque a ignorância é vizinha da maldade. Próxima frase vai ser essa. A ignorância é vizinha da maldade. Beleza? Valeu, moçada. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. E o meu objetivo aqui não é aparecer, não é posar de bonzão. Eu quero que vocês aprendam. Se eu quisesse posar de bonzão, eu fazia cara de mistério. Tava cobrando caro para ensinar um monte de coisa que eu sei que ninguém sabe. Porque a galera não estuda, porque a galera é burra, porque a galera não tem esse caminho. Mas não, tô dando aqui de graça. De graça aqui para vocês. Porque eu quero que vocês aprendam. Porque eu quero que saia dessa palhaçada que virou psicologia indiana. E que é fomentado por gente que é doutor, que cobra R$800 disso, R$1.000 daquilo, e para você entrar num negócio lá que não vale uma cibalena, faz as entrevistas, não sei o que, é super elitista, e o povo só fala merda e manda o povo desenhar mandala. Não gasta seu dinheiro com esse povo. Aqui, ó, de graça para vocês. Tá? Valeu, obrigado. Curta, compartilhe. Esse negócio daí que tem quando o YouTube continuar fazendo as coisas para mim. Beleza? Valeu, moçada. Obrigadão aí.